Bom, no nosso exercício aqui de número 6, ele diz o seguinte: assinale a alternativa que contém uma igualdade correta, de acordo com a propriedade fundamental das proporções. Então, o que é essa propriedade fundamental das proporções? Aqui, para a gente manter aqui uma proporção, né, a gente ter essa igualdade aqui, por exemplo, x1, y1 ser igual a x2, y2, a gente tem que ter que o resultado dessa divisão, de um pelo de cima pelo de baixo e de cima pelo de baixo, tem que ser igual, né? Então o resultado tem que ser igual. E para que a gente possa escrevê-la de forma diferente, a gente tem que ou multiplicar pelo mesmo elemento, ou a gente divide pelo mesmo elemento. E aí a gente vai ter a igualdade se mantendo essa proporção. Ele deu para a gente aqui algumas alternativas e pede para a gente verificar qual delas contém essa igualdade correta, né? Então, qual que tem a igualdade correta dessas que a gente tem como alternativa, né? A gente olhando para todas elas, a gente tem 23 sobre 45 igual 2 sobre 3, né? Pode ser essa? Vamos pensar. Não pode. Por quê? Porque não tem um número aqui, opa, sobre 45. Não tem um número que a gente possa dividir 23 e 45 que vai dar 2 sobre 3, né? Até porque 23 aqui é um número primo. Para ele ser inteiro, ele só vai ser inteiro se ele for dividido por ele mesmo ou por 1, né? Caso contrário, não vai dar. Então, esse não pode ser, tá? Então, essa daqui já está descartada. A segunda opção tem 120 sobre 80, né? Até aí tudo bem, eles têm números que podem ser divisíveis por eles, né? Entre eles. Aí a gente tem essa alternativa igual 4 terços. Vamos lá. Isso daqui é a mesma coisa de 12 dividido por 8, tá? Qual que é o número que eu preciso dividir o 12 para dar 4? É o 3. É o 3, né? 12 dividido por 3 é igual a 4. Então a gente tem que dividir também esse 8 por 3 para se manter essa proporção. Só que ao fazer isso, 8 dividido por 3, a gente não vai ter o 3, né? Na verdade, a gente não vai ter nenhum número inteiro. Então, se a gente dividiu em cima por 3 e deu 4 e dividiu embaixo por 3, isso aqui deveria ser o resultado da divisão de 8 por 3, e não é. Então, essa alternativa também não pode ser, tá? Na terceira alternativa que eu tenho aqui, eu tenho raiz de 2 sobre raiz de 3, 4 sobre 5. Mais uma vez, nós estamos diante aqui de uma divisão, que não existe uma divisão, um número que eu posso dividir os dois, ou multiplicar, cujo resultado seja 4 quintos, né? Até porque, vocês têm que lembrar que a raiz quadrada, tanto de 2 quanto de 3, é um número irracional, né? Então, por ser um número irracional, eles não vão ter essa relação, tá? A próxima que a gente tem aqui, que ele deixou aqui pra gente, foi 15 sobre 7 igual 3 sobre 2. Então, o que a gente pensa aqui? Para a gente ter esse resultado de 3, a gente tem que dividir 15 por 5. 15 por 5, a divisão dá 3. Só que 7 dividido por 5 nunca que vai dar 2, né? Então, essa daqui também é furada, não é essa. E a gente chega na última aqui, que é 125 por 375. E ele está dizendo que isso aqui é 1 para 3. Bom, para a gente ter como resultado o número 1, este número tem que ser dividido por ele mesmo. Então, 125 dividido por 125. Então, dá o resultado, dá 1. E aí, para a gente saber se isso aqui é igual, a gente tem que dividir 375 por 125 também. E aí, quando você divide 375 por 125, o resultado é 3. Opa, então a gente tem que essa igualdade aqui é válida. Então, portanto, 125 sobre 375 é a mesma coisa que 1 sobre 3, tá bom? Então, essa aqui é a nossa alternativa correta, tá certo? Porque ela manteve essa propriedade, né, essa igualdade básica, né, o princípio, essa propriedade fundamental aí das proporções, tá certo? Então, essa aí foi o exercício de número 6, tá certo? Então, até o próximo.